Olá! Nesse treinamento vamos apresentar os detalhes e características das plataformas hidráulicas AC08 e AC11 para percursos até 4 metros. A principal aplicação dessas plataformas é em locais com 2 pavimentos, como bancos, shoppings, condomínios, escolas, clínicas e até mesmo em residências. Os usuários deste tipo de equipamento são os cadeirantes, mulheres com carrinho de bebê, gestantes, pessoas com muleta, obesos e qualquer pessoa que esteja com mobilidade reduzida temporária ou permanente. Entre as normas atendidas, a primeira é a NBR 9050, que é a norma que exige a acessibilidade em qualquer edificação pública. Ela indica, por exemplo, que um local precisa ter piso tátil, as dimensões de corredores e banheiros, e também cita as plataformas e elevadores. Portanto, se o local tiver uma plataforma, a NBR ISO 9386-1 é a norma que apresenta os requisitos de fabricação e segurança do equipamento. Ou seja, a plataforma elevatória deverá estar em acordo com a norma ISO 9386-1. A principal característica das plataformas é o percurso máximo de 4 metros, limitado por norma. A movimentação é hidráulica e a velocidade é 6 metros por minuto. Por exemplo, um percurso de 4 metros levará em torno de 40 segundos. A carga máxima é de 325 kg e o funcionamento por pressão constante, ou seja, o usuário tem que ficar com o joystick ou o botão pressionado para que o equipamento se movimente. O enclausuramento é obrigatório por norma, para percursos acima de 2 metros. A plataforma é composta de cabina, portas de pavimentos, sistema hidráulico e mecânico e o enclausuramento, que é a caixa de corrida no entorno da plataforma. É importante sempre enfatizar que plataformas hidráulicas não precisam de porta de cabina. A única exigência são as portas de pavimentos. Nessa imagem é possível ver que a entrada do equipamento é aberta e a porta fica fixada no pavimento. Nesse caso, o usuário vê as paredes da caixa de corrida durante toda a movimentação. Os sistemas mecânico e hidráulico são compostos pela arcada, que é onde a cabina ficará apoiada, o cilindro, que é o que irá executar o movimento da plataforma, o cabo de aço, que é responsável pela tração da arcada, e a arcadinha, que é o que movimenta o equipamento através das guias. A norma permite que a plataforma seja cabinada ou meia cabina, como podemos ver nas imagens. A principal diferença entre elas, como o próprio nome já diz, é o fechamento da cabina. Todo o restante é exatamente igual. A plataforma cabinada é toda fechada e possui teto com iluminação. A plataforma meia cabina possui os fechamentos com 1,10 m de altura, sendo apenas a parede da botoeira com 2,10 m. Para ambos os modelos, o enclausuramento é obrigatório. Analisando em detalhe, a plataforma cabinada é composta de uma base com piso antiderrapante com pintura microtexturizada. Todos os painéis têm 2,10 m de altura e o teto possui iluminação. A botoeira fica posicionada em uma das laterais junto ao corrimão em aço inox. A plataforma possui também uma luminária de emergência que é acionada em caso de queda de energia. Já na plataforma meia cabina, os painéis têm 1,10 m de altura. Existe também a botoeira de cabina e corrimão em aço inox, base antiderrapante e a luminária de emergência. A botoeira é composta por um joystick que movimenta o equipamento para cima ou para baixo e o botão de emergência. Em caso de emergência, o usuário aperta o botão e o equipamento para imediatamente, emitindo um aviso sonoro. Além disso, possui um LED que indica que o equipamento está ligado na energia elétrica. Possui também instruções em braille para o caso do usuário ser uma pessoa com deficiência visual. As portas possuem dimensões de 90 cm de largura por 2 metros de altura. São panorâmicas com visor em acrílico de 3 mm de espessura e tamanho de 60 por 80 cm. A porta pode ser mão direita ou mão esquerda, pois é simétrica. Então a decisão de direita e esquerda poderá ser tomada durante a instalação do equipamento. A porta possui mola aérea com parada estável 90 graus, puxador e trave eletromecânica de segurança. O botão de chamada fica embutido no batente da porta.
As plataformas hidráulicas possuem 3 configurações de base. O primeiro deles é a base com entradas e saídas opostas, em que o usuário entra por um lado e sai de frente para o outro. Neste modelo existem 3 medidas: 0,90 por 1,40 m, 1,10 m por 1,40 m e 0,80 por 1,20 m. A medida mais comum, como indica a imagem, é a que tem largura de 0,90 pelo comprimento de 1,40 m. A base de 0,80 por 1,20 m é permitida apenas em locais privados. Outra configuração é a de entrada e saída unilateral, em que o usuário entra e sai para o mesmo lado. Para este modelo, assim como no de entrada e saídas opostas, as medidas são 0,90 por 1,40 m, 1,10 m por 1,40 m e 0,80 por 1,20 m. Nessa imagem, nós temos a medida mais comum, que é a largura de 0,90 pelo comprimento de 1,40 m. A terceira configuração é o modelo de entrada e saída adjacente, em que o usuário entra por um lado e sai para uma das laterais, direita ou esquerda. Nesse caso, por norma, a medida obrigatória é de 1,10 m por 1,40 m. Essa é a medida mínima exigida para que um usuário cadeirante consiga fazer a manobra dentro do equipamento. O funcionamento da plataforma é em sistema 2:1 indireto. O movimento da cabina é realizado de forma indireta pelos cabos de aço, que estão presos à arcada. O pistão transmite o seu movimento para o cabo de aço através da polinha da arcadinha. Por usar uma polinha na ponta do pistão, o sistema fica em 2:1, ou seja, a cada 1 metro que o pistão percorre, a cabina se movimentará 2 metros. A tensão elétrica do equipamento é sempre trifásica, 220 ou 380, e o motor é de 2 cavalos. No movimento de subida, ao acionar o joystick para cima, o motor da unidade hidráulica vai bombear o óleo para dentro do pistão, o que irá movimentar essa haste para cima e, consequentemente, movimentar a cabina. Nesse momento, há um consumo de energia pelo acionamento do motor. Já no movimento de descida, é acionado o joystick para baixo. O sistema abre a válvula de descida na unidade hidráulica, o óleo retorna por gravidade ao reservatório e, com isso, a haste do pistão desce, movimentando a cabina. O consumo de energia nesse momento é mínimo, porque a força principal da movimentação é a força da gravidade. Todo equipamento hidráulico é constituído por um quadro de comando elétrico e uma unidade hidráulica, que devem ser sempre instalados ao lado de fora da caixa de corrida. Aqui temos uma foto onde é possível ver o quadro de comando e a unidade hidráulica com os devidos gabinetes. Recomendamos posicionar estes dispositivos a uma distância máxima de 2 metros da parede da plataforma. Com distâncias maiores, podem ocorrer problemas de balanço e desnivelamento da cabina ao longo da utilização. O quadro de comando é composto de uma placa eletrônica microprocessada, contatoras, um transformador e uma bateria para o resgate em caso de queda de energia. Além disso, toda a montagem dos chicotes elétricos é feita por plug, o que facilita muito a instalação e manutenção. A unidade hidráulica tem velocidade fixa de 6 metros por minuto. A velocidade fixa significa que o usuário irá sentir a transição de velocidade tanto na partida como na parada. Toda a unidade hidráulica é acompanhada de um gabinete com revestimento anti-ruído. O barulho do motor fica bem abafado com o nível de decibéis adequado para locais públicos. A mangueira é fornecida com 6 metros de comprimento. A operação do equipamento pode ser feita de 3 formas: através do joystick na cabina ou através dos botões que existem junto das portas de pavimento. Lembrando que é um botão de chamada. Então, se eu estou no pavimento inferior pressionando o botão, a plataforma desce. Se eu estou no pavimento superior pressionando o botão, a plataforma sobe. Sempre por pressão constante, ou seja, o equipamento só se movimenta enquanto os botões ou joystick estiverem pressionados. Os principais elementos de segurança da plataforma e que são itens normativos são o limite radical de parada superior, que é um dispositivo eletrônico que fica na parte superior das guias. Ele age como elemento de segurança extra em caso de não funcionamento do sensor de parada da plataforma. Caso a plataforma passe do sensor de parada, este dispositivo é acionado e trava imediatamente a sua movimentação. Outro item
é a válvula de segurança, a famosa anti-queda, que fica na base do pistão. É a peça prateada que está destacada na imagem. Ela é acionada em caso do rompimento da mangueira, pois detecta a diferença de pressão e interrompe automaticamente a passagem do óleo, parando o equipamento. Há ainda o freio de segurança de arcada, também conhecido por freio instantâneo de arcada. Ele é um sistema composto de um bloco de freio de segurança e um eixo recartilhado. Se o cabo de aço afrouxar ou arrebentar, o freio aciona formando uma cunha na guia e automaticamente o equipamento para. Como vimos, são 3 elementos exigidos por norma e que garantem uma confiabilidade e segurança muito grande aos equipamentos da Daikin. A bateria é um item de segurança de série nos nossos equipamentos. Ela permite que, em caso de queda de energia, o usuário, ao acionar o joystick para baixo, o equipamento desce até o pavimento inferior e libera a porta. Assim o usuário não fica preso. Este é um item muito importante em plataformas elevatórias, pois muitas vezes são instalados em residências onde o usuário pode estar sozinho. As portas possuem um trinco eletromecânico, ou seja, uma trava mecânica e uma trava elétrica, que fazem com que a porta apenas abra se a plataforma estiver no pavimento. Se a plataforma estiver no pavimento e a porta estiver aberta, o equipamento não se movimenta. Com isso, não há risco de alguém entrar com a plataforma fora do pavimento ou até mesmo conseguir entrar com o equipamento em movimento. Considerado um item de segurança, o acionamento por pressão constante permite que o usuário tenha total controle da movimentação. Caso solte o joystick, o equipamento para na hora. Além disso, em caso de pânico, também é possível apertar o botão de emergência que para o equipamento imediatamente e emite um aviso sonoro. A Daikin disponibiliza uma trava de segurança para a manutenção. Elas são usadas pelos técnicos para realizar manutenções embaixo do equipamento com total segurança, não havendo risco do equipamento se movimentar e descer em sua direção. Existe também o kit de teste de freio de arcada. O técnico, com toda a segurança, pelo lado externo da caixa de corrida, consegue simular o rompimento do cabo de aço e verificar se o freio de arcada está funcionando corretamente. Recomendamos que o teste de freio de arcada seja realizado após a instalação e pelo menos uma vez ao ano durante as manutenções preventivas. Para instalar qualquer plataforma elevatória, sempre será necessário realizar obra civil em acordo com as especificações do equipamento. Toda plataforma com desnível acima de 2 metros deverá estar enclausurada. Uma obra bem executada representa cerca de 50% da qualidade de funcionamento da plataforma. As obras de adequação são de responsabilidade do cliente, que deve entregar o local em condições perfeitas para a instalação. A Daikin fornece um projeto modelo para a execução da obra de acordo com a especificação do equipamento adquirido. Este projeto deverá ser enviado ao cliente, empreiteiro ou engenheiro civil para que possa executar a obra corretamente. Em caso de execução de caixa de corrida em alvenaria, o cliente deverá construir as 4 paredes para o equipamento. Nesta foto, vemos um exemplo de caixa de corrida em alvenaria com um vão de porta pronto, e ao lado, essa mesma obra com o equipamento instalado. Os principais elementos para a obra em alvenaria são vigas de concreto na parede, compostas pela viga de pavimento, que sempre é existente, e as vigas intermediárias que ficam entre um pavimento e outro. Laje de concreto no fundo do poço, e também as viguetas de concreto ao redor das portas, para permitir uma boa fixação dos parafusos de chumbamento. Além disso, é importante ter iluminação de poço, duto para a passagem dos cabos elétricos e mangueira hidráulica, pois a unidade hidráulica fica sempre do lado de fora da caixa de corrida. Um dreno para escoamento de água e um ponto de energia que deverá estar do lado de fora da caixa de corrida. O rebaixo para as plataformas hidráulicas é de 15 centímetros. Ele existe para acomodar a base e a arcada da plataforma para que ela fique nivelada no piso inferior. O desnível é sempre a medida de piso a piso. Portanto, deve ser medido do piso inferior até o piso superior, sem contar o rebaixo.
Esta é uma informação que deve ser validada antes mesmo de enviar um orçamento para o seu cliente, pois o desnível é o que irá definir o tipo de equipamento que poderá ser instalado. A última altura é a distância do piso superior até o teto da caixa de corrida. Para as plataformas hidráulicas, a medida mínima é de 2,40 m. Este espaço é necessário para que a plataforma consiga nivelar no pavimento superior sem bater no teto da caixa de corrida. Este é um elemento extremamente importante, pois ele pode limitar uma venda, principalmente em locais já existentes, por exemplo, em que o teto pode ser mais baixo e a medida ficar menor que o necessário. Como informado anteriormente, o quadro de comando e a unidade hidráulica devem ficar do lado de fora da caixa de corrida, em espaço coberto e fechado. Nesta imagem, é possível observar o espaço que eles ocupam e como podem ficar posicionados. Em resumo, para todas as plataformas hidráulicas é necessário vigas de concreto para fixação dos braquetes e guias, uma laje no fundo do poço para suportar as cargas exercidas, as viguetas nos vãos de porta, a informação do percurso e da medida da última altura. Essas informações são importantes para que você tenha certeza que na obra do seu cliente poderá ser colocado um equipamento da Daiken. Além disso, é sempre necessário validar a largura e comprimento de caixa de corrida. A Daiken possui lâminas técnicas de cada um dos seus equipamentos disponíveis no site e também com a equipe comercial. Nelas estão todas as medidas de caixa de corrida para cada uma das condições de base das plataformas. Nesta imagem temos um exemplo das medidas de caixa de corrida para plataformas, com entradas e saídas opostas, unilateral e adjacente. Se você procura uma plataforma unilateral, você vai olhar as medidas da tabela destacada na imagem. A base mais comum para esta configuração é 0,90 por 1,40 m. Então você deverá procurar a linha indicada na imagem e consultar as medidas. Nesse exemplo, a caixa de corrida para uma plataforma unilateral de base 0,90 por 1,40 m deverá ter 1,40 m de largura por 1,50 m de comprimento de área livre interna. Se o seu cliente não tiver essa medida, é necessário verificar se outros modelos de base se encaixam. Se não couber nenhum dos modelos, você terá que verificar com o cliente se ele consegue adaptar a obra. Além das caixas de corrida em alvenaria, muitos clientes optam por uma estrutura metálica, como podemos ver na imagem. A estrutura poderá ser executada pelo cliente ou adquirida com a Daiken. Estruturas metálicas sempre devem ser avaliadas caso a caso. A equipe comercial da Daiken estará à disposição para auxiliar nestas situações. Os principais opcionais das plataformas elevatórias são relacionados às obras. A rampa é um deles. Se o cliente não tem o rebaixo de piso, existe a opção de instalar uma rampa, assim como podemos ver nessa foto. Em locais onde não há energia trifásica, é possível adquirir um inversor. Ele faz a conversão para que a plataforma possa funcionar com energia monofásica ou bifásica 220 volts. Em locais já construídos, é comum não existirem as vigas intermediárias necessárias para a fixação das guias. Nesse caso, é possível adquirir os kits pré-chumbamento. Eles são basicamente trilhos metálicos que são enviados antecipadamente para que o cliente possa chumbar na parede. Um dos principais diferenciais das plataformas hidráulicas da Daiken é o atendimento às normas. Isto pode parecer estranho, uma vez que todos deveriam atender à norma, mas são poucas as empresas no mercado que atendem. Além disso, a fabricação da Daiken é padronizada. Isso facilita muito para as equipes de instalação e manutenção. Com o tempo, as equipes irão instalar e realizar as manutenções cada vez mais rápidas e eficazes. Um prazo médio de instalação desse equipamento por uma dupla bem capacitada é de no máximo 3 dias. As plataformas têm resgate em caso de queda de energia como um item de série, além do baixo consumo de energia, item muito questionado nos dias atuais.
A Daiken já possui mais de 2.500 equipamentos hidráulicos instalados por todo o Brasil, ou seja, é um produto consolidado e muito bem aceito pelos clientes. Como o atendimento à norma é um dos principais diferenciais, esses são os itens que você deve frisar para o seu cliente, pois muitos dos seus concorrentes não terão esses componentes. Trinco eletromecânico de porta, freio instantâneo de arcada, válvula anti-queda, funcionamento por pressão constante, porta com parada a 90 graus. Finalizamos a apresentação das plataformas hidráulicas. Agradeço a sua atenção e espero que este material possa ajudar a realizar excelentes vendas.